Sempre que se enfurecer, perderá mais do que ganhará. E com essa reflexão em mente que vamos aceitar aqui com muita sabedoria que chegou aquele momento temido, o de fazer a declaração de imposto de renda agora em 2025. E neste vídeo, que é parte de uma série, eu vou mostrar os requisitos daqueles que são obrigados a fazer o envio da declaração. Vamos lá? E o primeiro requisito é ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024. Mas como assim? Vamos usar como exemplo aqui o nosso amigo Cisco, que ele trabalha de carteira assinada e a empresa ele passou esse informe de rendimentos aqui que vocês estão vendo na tela. Então repare que aqui para esse exemplo ele inclusive está bem acima do limite, que é pouco mais de R$ 33 mil, então nesse caso ele teria que fazer a declaração de imposto de renda. Mas esse nosso amigo Cisco ele tem um primo autônomo, o Pira. E o Pira, sendo autônomo, ele não tem um salário fixo, varia de mês a mês. Tem mês que dá bom e tem mês que nem tanto. E do que ele apurou no seu extrato de recebimentos foi de acordo com essa planilha e esse gráfico aqui que vocês estão vendo aí na tela. Então ele teve alguns meses bons, outros ruins, mas no total, no final de 2024, ele recebeu R$ 33.914,75. Ou seja, ele também está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda. Então, para quem não é CLT, a abordagem acaba sendo um pouco diferente porque não tem uma empresa ali por trás fazendo esse acompanhamento para o funcionário e entregando para ele o informe de rendimentos do ano anterior. Então, quem é autônomo deve fazer um acompanhamento em separado e verificar se passou do limite obrigatório para envio do imposto de renda ou não. Então, Cisco na CLT e Pira como autônomo, os dois devem enviar a declaração de imposto de renda, pois eles superaram o limite de rendimentos tributáveis. Segundo requisito, contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 200 mil no ano passado. E aqui alguns conceitos importantes. Rendimentos isentos são aqueles que a lei define que não serão tributados. Já os rendimentos não tributáveis são aqueles que a tributação já ocorreu, mas em alguma etapa anterior. Então vamos aqui por partes. Primeiro, rendimentos isentos. Vamos usar como exemplo os dividendos de ações. O nosso amigo Cisco tem uma prima, Nice, que tem 30.911 ações da Petrobras, a Petro 4. E sabe o que isso significa? Significa, primeiro, que ela está muito, mas muito melhor do que eu. Mas principalmente, considerando que a Petrobras pagou o equivalente a R$ 6,47 por ação, significa que a prima Nice recebeu exatos R$ 200 mil e 1 centavo em 2024. E isso por si só já seria motivo para ela enviar a declaração de imposto de renda agora em 2025. E vale lembrar que essa mesma lógica se aplicaria caso os recebimentos fossem de origem de um fundo imobiliário, por exemplo. Falando agora de rendimentos não tributáveis, vamos usar agora como exemplo o marido dessa nossa prima Nice, o seu Nor. Infelizmente ele foi demitido em 2024, mas recebeu de FGTS, que é um caso de rendimento não tributável, como eu havia dito, o imposto já foi recolhido em uma etapa anterior, no próprio contra-cheque dele. Enfim, ele recebeu R$ 250 mil, muitos anos de trabalho na mesma empresa. Então, isso por si só já seria motivo para ele ter que enviar a declaração de imposto de renda agora em 2025. E vamos para o terceiro requisito: quem obteve em qualquer mês de 2024 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Novamente, vamos por partes. Ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. Existe uma instrução normativa da Receita Federal que diz o seguinte: fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no país. Vamos aproveitar esse trecho e adicionar um outro requisito de obrigatoriedade que diz o seguinte: deve enviar a declaração de imposto de renda quem teve isenção do imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Ou seja, se o nosso amigo aqui vendeu seu imóvel e comprou outro imóvel em 180 dias, ele não precisa pagar o imposto de renda, mas ainda assim ele deve declarar. Agora, se ele vendeu o imóvel, mas usou o dinheiro para outra finalidade, ou mesmo saiu gastando, ele deve declarar essa operação e, além disso, ele deve pagar o imposto de renda sobre a diferença de ganho.
Então vamos supor que o imóvel dele estava aqui registrado como R$150 mil, aquele valor inicial que as pessoas colocam na declaração. Mas aí ele vendeu por R$250 mil. Então sobre esses R$100 mil aqui de diferença, ele deve pagar o imposto de renda de ganho de capital, que normalmente vai ser 15%. Então aqui no caso ele pagaria R$15 mil. Mais um item aqui dentro, operações em bolsa de valores cuja soma foi superior a R$40 mil. Então vamos voltar na Tianice, que eu falei que tinha 30.911 ações da Petrobras, a Petro 4. Para chegar naquela quantidade, no mês de junho ela comprou 1.200 ações a um valor unitário de R$ 35,46, o que totalizou na época R$ 42.552. E isso por si só seria motivo também para ela ter que enviar a declaração de imposto de renda agora em 2025. E o mesmo raciocínio valeria se, em vez de uma compra, ela tivesse realizado a venda de ações que dentro de um mês totalizassem mais do que R$40 mil. Ainda sobre operações em bolsas de valores, quando o requisito diz apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. E aqui temos como exemplo a venda de um fundo imobiliário com lucro. Eu, no início de 2024, comprei cotas do fundo imobiliário MXRF11 a R$ 10,54 cada. 2 semanas depois, elas atingiram R$ 10,70 cada. Se eu tivesse optado pela venda naquele momento, eu teria que pagar imposto de renda sobre esse lucro e fazer a declaração agora nesse momento, pois esse é um caso clássico de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Seria assim, vamos supor que eu tivesse comprado 1.000 cotas a R$ 10,54. E se, como eu disse, eu tivesse vendido 2 semanas depois a R$ 10,70, eu teria tido um lucro de 16 centavos por cota. Multiplicando esses 16 centavos pelas 1.000 cotas, meu lucro seria de R$ 160 e eu teria que aplicar uma alíquota de 15% nesse lucro, que daria R$ 24. Pagar esse valor de imposto de renda via DARF e, como eu havia dito, deveria incluir essa operação na minha declaração de imposto de renda nesse ano. Lembrando que para fundos imobiliários, o recebimento de dividendos, de proventos, é isento de imposto de renda. Já para a venda de cotas, caso gere lucro, cabe sim imposto de renda. Quarto requisito, quem teve em 2024 receita bruta em valor superior a R$ 169.440 em atividade rural. Cisco tem um tio que, como ele mesmo diz, trabalha no campo, ali na cidade de Lavras, no sul de Minas. O nome dele é Jaconias. O seu Jaconias tem um terreno de tamanho razoável de 3 hectares e ele cultiva tomate, alface e vende o que ele produz ali mesmo para as feiras locais e para os supermercados da região. Ele tem meses bons ali no início do ano até o final do outono, faturando uma média ali de R$ 19 mil nesses meses. Ele tem um período de baixa ali no inverno, a produção cai, ele vende uma média de R$ 9 mil nesses 3 meses, e quando chega a primavera a produção começa a se recuperar, e naqueles 3 últimos meses do ano ele passa a vender uma média de R$ 12 mil por mês. E no final do ano ele teve uma receita então aproximada de R$ 177 mil no ano de 2024. Portanto, ele precisa declarar o imposto de renda. Quinto requisito, quem tinha até 31 de dezembro de 2024 a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil. Bem, esse não tem segredo. Vamos voltar ao nosso amigo do início do vídeo. Ele tinha imóvel próprio em 2024, esse aqui do bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, avaliado em pouco mais de R$ 650 mil. Tinha um Chevrolet Onix 1.0, modelo 2023, que vale R$ 82.500 na tabela FIPE, R$ 30 mil em tesouro direto, que ele considerava sua reserva de emergência, e mais R$ 65 mil em fundos imobiliários e ações. Moral da história, esses bens somados ultrapassam R$ 800 mil e isso por si só já seria motivo suficiente para ele ter que declarar o imposto de renda. Sexto requisito, quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2024. Bem, essa é bem autoexplicativa, mas olha que curioso. No ano passado, 2024, foram registrados 194.331 novos migrantes no Brasil. Os venezuelanos lideraram a lista das principais nacionalidades que solicitam autorização de residência e refugiados reconhecidos. E aqui a gente pode ver os principais motivos da migração para o Brasil. Temos aqui os venezuelanos, como eu já havia citado, reunião familiar e, por último, trabalho e investimento. Enfim, todas essas 194.331 pessoas, se ainda eram residentes em 31 de dezembro de 2024, devem também enviar a declaração de imposto de renda. Sétimo requisito, quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024.
Aqui a lei fala que a pessoa física tem a opção por atualizar o valor de bens imóveis já informados em declaração de ajuste anual apresentada à Secretaria de Receita Federal para o valor de mercado e tributar a diferença para o custo de aquisição pelo imposto de renda de pessoas físicas, a alíquota definitiva de 4%. Nesse caso também deve haver o envio da declaração de imposto de renda. Oitavo requisito que talvez nem atinja muitos de nós, que é o de que deve declarar quem deseja atualizar bens no exterior. Então veja essa reportagem, o maior negócio de Orlando, brasileiro vende mansão por 180 milhões de reais. Portanto, ele deve declarar essa movimentação que alterou seu patrimônio no exterior. Brincadeiras à parte, é claro que uma pessoa nessas condições já teria que declarar o imposto de renda independente de qualquer outra coisa, porque ela daria match com todos os requisitos com folga. Mas cabe aqui registrar que quem for atualizar bens no exterior também deve enviar a declaração do imposto de renda. Eu espero um dia atender a esse requisito também. Nono requisito, quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos. Como tem sido algo cada vez mais acessível, mais pessoas estão investindo no exterior, como diz essa reportagem. Veja, brasileiros descobrem contas internacionais e mandam 45 bilhões de dólares para fora em um ano. Então, se você é um desses que recebeu rendimentos desses investimentos no exterior, você também deve declarar o IR. E detalhe que aqui ele nem fala de valores. Então, se você investiu 50 dólares ou 50 mil dólares e obteve rendimento, você deve declarar o imposto de renda. Mais um que é o 10º requisito, que acaba fugindo da realidade de nós mortais, que é o de quem possui trust no exterior. Vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender do que se trata. Imagine o seguinte, João é um empresário bem-sucedido que deseja garantir que sua filha Maria receba o patrimônio familiar após a sua morte, mas ele quer que ela tenha acesso ao dinheiro de forma gradual e sob a supervisão de um administrador confiável. Além disso, João tem um desejo de proteger os bens da família contra possíveis credores e garantir que o patrimônio seja administrado de acordo com a sua vontade, mesmo depois de falecer. Então nós vamos ter aqui João, que vai decidir criar essa trust para gestão e distribuição dos seus bens, incluindo dinheiros, imóveis e ações. O João vai escolher Carlos, que será o responsável por administrar essa trust, seguindo as instruções do próprio João, enquanto ele estiver vivo, e após a morte de João, Carlos será responsável por garantir que os bens sejam distribuídos conforme as orientações do próprio João. João vai definir os beneficiários da trust, como sendo a sua filha Maria, e também estabelece que sua esposa Ana receberá um pagamento mensal enquanto estiver viva, com o saldo sendo transferido para Maria após a morte de Ana. Quem aí é da turma 30+, já deve ter visto bastante em novelas essa dinâmica. Um herdeiro que ainda não tinha idade suficiente para assumir a administração da empresa do pai, vivia essa dinâmica de ter o seu patrimônio administrado por uma pessoa de confiança da família, ou nem tanto. Quem se lembra de algum caso desse tipo, já deixa aqui nos comentários. Então esses são os requisitos que obrigam as pessoas a ter que enviar a declaração de imposto de renda agora em 2025. Mas eu quero saber de você. Você se encaixa em algum desses requisitos? Ou talvez não se encaixe em nenhum e se livrou de ter que enviar a declaração de imposto de renda agora? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que nos próximos dias eu vou soltar outros vídeos mostrando como fazer a declaração de fundos imobiliários, ações e renda fixa. Então já considere deixar o seu like e se inscrever no canal.